Bom dia a todos, bem-vindos a mais este webinar da Schedio sobre a simulação, com o tema Como detectar e interpretar singularidades. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, especialista das soluções de simulação SolidWorks na Schedio, e vou ser o vosso apresentador de hoje. Ora bem, começando então aqui com este tema das singularidades, quero-vos fazer aqui uma pequena pergunta antes, só para saber mais ou menos como é que está aqui o vosso conhecimento, se já tem alguma experiência nesta situação. Basicamente tem aqui dois casos semelhantes, em que o lado esquerdo não tem um booleado ali naquela região do canto, e no lado direito nós temos aqui a mesma peça, mas com o booleado. O caso de carga é exatamente o mesmo, nós vamos estudar este caso mais em particular, mais menor, daqui mais alguns minutos, mas antes de iniciar o mesmo, gostaria só de vos fazer aqui uma pequena pergunta, memorizem bem. Então do lado esquerdo temos ali uma região sem booleado, temos ali umas zonas verdes, isto é um mapa de tensões na nossa peça, e eu quero saber se vocês conseguem identificar qual deles é que está a representar uma singularidade. Se é do lado esquerdo que não tem booleado, se é a do lado direito que tem o booleado. Para esse efeito, vou então aqui, olhem um bocadinho só para a imagem, mais 5 segundos, eu vou vou lançar-vos aqui exatamente a pergunta de onde é que está booleado, onde é que está a singularidade. Se é à direita que tem o booleado, se é à esquerda que não tem o booleado. Bem, já tenho aqui algumas perguntas. Então, lembrem-se da imagem. Temos aqui a mesma peça, o mesmo caso de carga. Ok. Só mais 5 segundinhos. Temos aqui algumas respostas mistas, mas efetivamente existe uma tendência para a situação que será a situação correta. Ok, eu vou fechar, já tenho aqui cerca de 70% dos votos. Vou aceitar aqui estas perguntas. Ora, e basicamente 80% das pessoas responderam que a singularidade está no lado esquerdo, com booleado, 20% responderam que está do lado direito, e a verdade é exatamente essa mesma, é que a singularidade está aqui no lado esquerdo, na peça que não tem o booleado. Ora bem, e porquê? Tem a ver exatamente com a forma como os elementos finitos traduzem a nossa geometria. De acordo com a teoria da elasticidade, basicamente, quando o raio tende para zero, quando a distância tende para zero, as tensões tendem para infinito. E isto acontece porquê? Tem a ver com a forma como os elementos finitos calculam as tensões. Neste caso aqui, qual é que é a variável que é calculada com maior precisão pelos elementos finitos? É o deslocamento. Okay? Ou seja, de acordo com as fixações, com as cargas que são aplicadas e com as propriedades do material, o que os elementos finitos vão calcular é exatamente o deslocamento efetuado por cada nó do modelo matemático. E as tensões são basicamente derivadas desse deslocamento. Ou seja, se eu tenho um nó que se desloca 1 milímetro, outro desloca-se 1.1, outro 1.5, outro 1.7, o que vai acontecer é que nós vamos ter basicamente uma curva, um gradiente, não é? Uma curva de quantidades de deslocamento de cada um dos nós, que depois, a partir dessa curva, nós vamos derivar as tensões, que são basicamente a tangente da curva nessas localizações. Ora bem, e como é que isto é feito pelo software? É feito com um artefacto matemático chamado de funções de forma. Ou seja, os programadores, para tentarem criar esta curva ao longo dos vários pontos, da quantidade de deslocamento de cada um dos pontos, não existe propriamente uma equação de reta, ou não consegue ser descrita por uma parábola ou algo desse género. Tem que ser exatamente uma função de forma, uma função relativamente complexa, e não existe uma função de forma correta para todos os casos. Ou seja, basicamente, os programadores têm que escolher ou têm que tentar ir buscar aquela função de forma, aquele artefacto que permite descrever com maior exatidão a curva, essa curva de deslocamentos, esse gradiente dos deslocamentos dos vários nós. Ora, se isto já é complicado, se estivermos a falar em 2 dimensões, imaginem em 3 dimensões, que representam praticamente
a maioria dos casos de estudo nos elementos finitos. E o que vai acontecer é que nós vamos ter exatamente esta função de forma. Imaginemos, por exemplo, esta aqui em baixo do meio. E o que o software vai fazer, para definir as tensões, vai determinar qual é que é a tangente desta curva em cada um dos pontos ou em cada um dos nós. Ora, as singularidades surgem exatamente quando existe uma alteração muito abrupta, não é? Ou basicamente uma alteração pontual no declive da reta, no declive desta função. Algo como acontece, por exemplo, nesta função aqui em cima do lado direito, ou então do meio do lado de dentro, na função do meio. E basicamente algo deste género aqui, como tenho nesta imagem da esquerda. Ou seja, existe uma descontinuidade naquela curva e que o declive, não é, a tangente da curva neste ponto, basicamente vai tender para infinito. Ou seja, não tem um resultado concreto. Ora, e como é que os programadores resolvem esta situação? Basicamente, as tensões não são calculadas exatamente no nó da malha, mas são determinadas nos chamados pontos gaussianos. Ora, estes pontos gaussianos, como podem ver aqui na imagem do lado direito, não estão localizados exatamente no nó dos elementos finitos, eles estão localizados a uma pequena distância do mesmo. E o que o software que faz é exatamente calcular a tensão neste nó, neste ponto gaussiano, calcula nos outros pontos gaussianos todos e vai extrapolar ou vai fazer uma espécie de uma média no nó do elemento finito, que é exatamente onde nós normalmente retiramos os valores das tensões, dos alongamentos, dos deslocamentos e afins. Okay? Então, o software calcula o deslocamento exato do nó e depois vai determinar a tensão nesse nó de acordo com os pontos gaussianos. O que é que isto significa? Isto significa basicamente que a distância entre os dois pontos gaussianos nunca é zero. Não é zero, mas é altamente dependente do tamanho dos elementos. Quanto mais pequenos forem os elementos da malha de elementos finitos, menor será a distância entre os dois pontos gaussianos. Quanto menor for essa distância, ou seja, o raio começa a tender para zero, significa então que a diferença no declive vai ser mais acentuada e as tensões poderão então disparar para valores muito elevados. Mas não existem, como diz o meu colega Rui, nos elementos finitos não existem infinitos. Okay? E exatamente por isso mesmo, porque neste caso as distâncias entre os pontos gaussianos nunca vai ser zero. E este é um outro artefacto matemático que os programadores de softwares fizeram exatamente para tentar compensar estas situações. Da minha experiência de elementos finitos, já trabalho nesta área há cerca de 11 anos neste momento, já passaram muitos casos diferentes pela minha mão e eu consegui isolar 4 situações principais onde este tipo de situações acontecem. E a minha ideia neste webinar é fazer o quê? É ensinar-vos, é tranquilizar-vos para que quando surjam estas situações, vocês saibam identificar na perfeição o que é que elas são e continuarem a desenvolver o vosso estudo, continuarem a analisar as vossas peças, as vossas geometrias, sabendo exatamente o que é que está a acontecer com as mesmas e concentrarem-se nas regiões que efetivamente importam e efetivamente poderão ter problemas devido a material, a geometria e afins. Okay? E o primeiro caso, efetivamente, que eu tenho é casos de simplificação de geometria. Ora bem, vou passar aqui então para o SolidWorks e vou passar-vos aqui para este ficheiro que tem aqui então à vossa frente. Ora bem, isto é um suporte em L, ele vai estar preso basicamente na região aqui superior e vamos ter uma carga aplicada para baixo, na vertical, em Y, com uma determinada magnitude. Ora, a primeira questão que nós fazemos normalmente nos elementos finitos é efetivamente simplificar a nossa geometria. Nós nunca trabalhamos com o modelo completo, nós isolamos sempre a zona de estudo com a qual nos estamos a preocupar, nomeadamente esta região aqui do cotovelo. Okay? Isto serve para quê? Isto serve para nós otimizarmos o tempo de estudo, otimizarmos a qualidade dos resultados. Isto porque quanto maior for o nosso modelo geométrico, mais elementos finitos temos. Quantos mais elementos, mais tempo vai demorar a calcular. Então o que é que nós fazemos? Nós, efetivamente, retiramos material à nossa peça, não é? Simplificamos a nossa geometria, quer seja por eliminar aquele bocado que eu fiz agora, naquela secção superior da peça, como muitas vezes eliminarmos
boleados, furações. Agora, muitas vezes com a nossa vontade de otimizar e simplificar a nossa geometria, nós retiramos demasiada informação à mesma. E é o que vai acontecer aqui. Ora, neste caso, eu tenho aqui então um estudo sem o boleado e vou começar exatamente com o estudo da singularidade e vamos ver o que é que acontece. Ora, isto é um material, temos aqui um aço 304, um aço normal, em inox. Temos então aqui uma fixação na parte superior da peça. Temos a nossa força nesta face com a intensidade de 900 newtons negativos em Y, para baixo. Podemos ver que a malha não está propriamente muito apertada, é uma malha com uma qualidade perfeitamente aceitável para o estudo em questão. E podemos ver então que as tensões estão na ordem dos 62,6 megapascais. Ora, se o limite elástico do nosso material está na ordem dos 206, significa que estamos aqui com um fator de segurança na ordem de 3 ponto qualquer coisa, perfeitamente aceitável, a peça está robusta, tudo bem, e podíamos avançar daqui para a frente para o fabrico. Ora, antes de fazermos essa decisão de fabrico, temos que ter aqui em consideração alguma coisa, alguns fatores. E a primeira questão que se faz é o chamado teste de convergência da malha. Ora, sempre que nós temos regiões de concentração de tensões, que é o caso que estamos a observar aqui, não é? Temos aqui uma região mais a vermelho, temos aqui uma concentração de tensões, nós temos que verificar se é efetivamente uma concentração de tensões ou se é uma singularidade. E isso é feito com o chamado teste de convergência da malha. Este teste é nada mais, nada menos do que aplicar controlos sucessivos de malha nesta região e verificar se o valor da tensão vai nivelar para um determinado valor, vai convergir para um determinado valor, ou se efetivamente ele vai divergir para o infinito. Outra questão muito importante que eu quero ressalvar aqui também é a questão do deslocamento. Relembrem-se que eu mencionei no início deste webinar que a quantidade ou a variável que os elementos finitos calculam com maior precisão, maior exatidão, é o deslocamento. E nós neste momento estamos a obter um deslocamento na ordem dos 0.287 milímetros. Eu sei que não é muito relevante, mas mantenham este valor aqui em mente. Ora, exatamente também como é um bocado complicado nós mantermos todos estes valores aqui à medida que eu for avançando com os estudos, eu vou aproveitar aqui uma ferramenta que está presente no Simulation Standard ou profissional e vou ativar aqui o Trend Tracker. O Trend Tracker é uma ferramenta que nos permite O Trend Tracker é uma ferramenta que nos permite armazenar algumas variáveis, alguns valores, neste caso, dependente dos resultados que tenho aqui, e posso ver que tenho então aqui guardado a massa, as tensões e o deslocamento registado em cada estudo. Ora, no meu estudo base tenho então 62 megapascais, tenho os 0.287, vou então fazer o teste de convergência da malha, que é nada mais, nada menos do que aplicar um controle de malha na região onde estou a obter as maiores tensões. Então, pondo aqui, por exemplo, 2 milímetros, vou correr o estudo. Ok. Então, neste caso, a tensão aumentou de 62,3 para 76,3. Estamos aqui a registrar uma diferença acima dos 10%. No entanto, o deslocamento, podemos ver que continua aqui nos 0.288, 287, ou seja, um valor muito constante. Ora, enquanto esta diferença nas tensões não for na ordem dos 1, 2%, significa que a nossa tensão está a divergir. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que efetivamente continuar o teste de controle, o teste de convergência da malha. O que é que vou fazer? Vou então refinar um bocadinho mais então aqui a malha, 1 milímetro. Create Mesh. Vou só usar aqui o de curvatura para ser mais rápido. Podemos ver então que a tensão máxima agora aumentou para 139,9 e o deslocamento mantém-se nos 0.288. Ora bem, se eu for ver aqui o meu Trend Tracker e ligar então o gráfico das tensões, posso ver que as tensões estão claramente a subir para um valor muito elevado, enquanto que o deslocamento basicamente mantém-se mais ou menos no mesmo nível. Eu vou só efetuar mais um refinamento da malha.
E vou correr o estudo. E podemos ver então que as tensões neste momento estão nos 189.2. Se voltar aqui a ligar o gráfico das tensões, podemos ver que ele continua a subir e os deslocamentos estão a nivelar mais ou menos no mesmo, continuam nivelados mais ou menos no mesmo valor. Então nós estamos claramente na presença de uma singularidade. Se eu continuasse a refinar mais a malha, o que iria acontecer é que a malha o valor das tensões iria subir cada vez mais, eventualmente superando o limite elástico da peça, e com base neste resultado poderíamos tomar decisões erradas. Neste caso agora vocês já têm uma clara noção que isto é uma singularidade, não só pelo valor das tensões, mas eu também vou-vos dar aqui mais algumas indicações visuais, como é que vocês podem descartar a presença de uma, ou como é que podem identificar a presença de uma singularidade. Ora, se vocês repararem, a tensão máxima de 189.2, ela está a surgir aonde? Ela está a surgir aqui no nó, okay? No nó intermédio entre dois nós reais. Okay? Isto é uma malha de segundo grau. Logicamente que existem nós intermédios entre dois nós visíveis, digamos assim. E uma das questões é, se eu fizer o probe, eu posso verificar que ao lado do nó de 189.2 megapascais, eu tenho um nó com 141. E o nó imediatamente adjacente, 115.7. Ou seja, tenho variações entre dois nós adjacentes na ordem dos 40%, às vezes podem ir até aos 50%, e esta situação é uma clara evidência que estamos também na presença de uma singularidade. Okay? As tensões entre dois nós adjacentes, regra geral, devem ter uma variação de 1, 2%, algo desse género. Nunca 40%, nunca 50% de variação. Então, aqui vocês têm outro indicador que nesta situação nós estamos presentes, estamos face a uma singularidade matemática devido à simplificação extrema do nosso modelo. Então, como é que nós vamos resolver esta situação? Vamos eliminar essa simplificação e vou então ativar aqui um estudo onde tem um booleado criado nesta região. Okay? Este booleado tem que existir sempre. Logicamente que se a peça for maquinada por CNC, por exemplo, é bem possível que exista aquele rasgo, não é? Aquele raio zero na vossa peça. Ora, o que é que eu aconselho nesse caso? Não façam esse rasgo. Okay? Se vão ter este tipo de condições de carga, agora, se for uma situação de que a peça vai encaixar noutra, tentem evitar a situação na mesma, coloquem o booleado, coloquem um chanfre ou um booleado noutra peça onde isto vai encaixar. A questão é que, com estas condições de carga, se aquele rasgo, se aquele canto for de raio zero, não é? For uma aresta daquele tipo, possivelmente mais cedo ou mais tarde irão ter problemas, ou por fadiga, ou mesmo por questões da carga ser suficiente para começar a rasgar a peça daquele lado. Quando estamos a trabalhar então com a forma do booleado. Ora, se eu vos mostrar aqui o resultado inicial, vocês podem ver que temos então aqui as tensões continuam a estar distribuídas mais ou menos naquela região. Podemos ver uma discrepância muito grande entre valores entre nós adjacentes. Se eu fizer aqui o probe, então aqui tenho os tais 82.8 e aqui tenho 62.2. Já é uma discrepância bastante grande, na ordem dos 25% nas tensões. Então vamos fazer o teste de convergência da malha. Vamos então refinar a malha nesta região. Vou ativar mais uma vez o Trend Tracker para este estudo que aqui está. Okay? E vou correr o estudo só para registar esta primeira iteração. Okay? Tenho então aqui a minha baseline do Trend Tracker e vou começar a refinar a malha. Apply Mesh Control. 2 mm, não é? Foi o que nós fizemos. 2, 1 e 0.5. Run Study. E passámos de 82 para 94. É uma variação ainda na ordem de 10%. Consigo ver aqui alguns pontos mais encarnados. Vou continuar então a refinar aqui a malha. Edit Definition, 1 mm. Run Study. Passamos então de 94 para 101. Okay? Já temos uma discrepância um bocadinho menor. O deslocamento, continuamos a ter então aqui os 2.285.
Se eu for aqui então ver os gráficos do Trend Tracker, posso ver então que a tensão está a subir, mas reparem que o declive da curva já é côncavo, não é convexo. Okay? E se for ver aqui o deslocamento, ele mantém-se mais ou menos nivelado. Então vou continuar com o refinamento da malha. Edit Definition, ponto 5, Run the Study. Passamos então de 101 para 102 megapascais, okay? 101.7 para 102.8. Estamos a ter uma variação na ordem de 1% entre os dois estudos com malhas diferentes. Podemos verificar, por exemplo, que a mancha das tensões na peça é uma mancha mais uniforme, mais distribuída por vários nós. Se eu fizer o probe, por exemplo, entre o ponto máximo, então temos aqui os 102 e o ponto imediatamente adjacente, 101.8, temos uma variação muito pequena, 1 megapascal. Inclusive, se eu afastar até 2 elementos de distância, temos uma variação de cerca de 5 megapascais. Não é muito. Okay? E podem ver, efetivamente, então, que nesta região as tensões estão a convergir para um valor finito, que vai rondar aqui os 102.8. Só por uma questão de precisão. Okay? Eu vou só refinar a malha mais 1 grau, 0.25 milímetros. Vou correr o estudo. Reparem que à medida que eu for refinando a malha, vou tendo mais elementos finitos, o estudo vai demorar mais tempo a calcular. Porquê? Porque basicamente estou a aumentar os graus de liberdade no estudo. E passámos de 102.8 para 102.8, numa localização ligeiramente diferente, mas na mesma região da peça. Okay? É muito comum vocês andarem agora aqui nos 102.8, 103, 102.7, 102.5, andar à volta desses valores, mas a questão agora é que nós não temos uma singularidade, mas temos uma concentração de tensões. Esta concentração de tensões já tem que ser considerada para a otimização da nossa peça, para a melhoria da nossa geometria, e a partir daqui, em que nós temos o nosso estudo perfeitamente validado, podemos ver então que podemos começar então a otimizar e a melhorar a geometria da nossa peça para ter um fator de segurança superior. E como é que ela é melhorada também? Pelos deslocamentos. Okay? Se a tensão varia, mas o deslocamento é constante, significa que o nosso modelo matemático está bem formulado. Okay? Se a tensão vai nivelar para um valor e se o deslocamento também se mantém constante, significa então que o nosso estudo está validado completamente e podemos começar a avançar para a otimização da geometria. Okay? Então, esta é a principal diferença entre uma singularidade causada por uma simplificação de geometria ou termos uma concentração de tensões. Okay? Muita atenção quando simplificarem a vossa geometria para não caírem nesta ratoeira, okay? Nesta armadilha de começar depois a tentar otimizar a vossa geometria com base num resultado errado. Espero que com este exercício vos tenha conseguido mostrar exatamente esta questão, como é que se identifica uma singularidade e uma concentração de tensões devido à simplificação de geometria. Só por uma questão de curiosidade e porque é um ponto importante, especialmente para quem está a iniciar neste tema dos elementos finitos, eu tenho aqui um estudo preparado para vos mostrar a ferramenta de Stress Hotspots. Há um par de anos, sensivelmente, o SolidWorks introduziu a ferramenta de Stress Hotspots. Este é o estudo que não tem boleado, que como podem reparar, não tem aqui o boleado, tem aqui as tensões muito elevadas ali naquela região, tem ali aquela concentração, tensões, e em vez de estar a fazer este processo iterativo manual de refinar a malha, verificar, a SolidWorks introduziu exatamente o Stress Hotspot Diagnostics. Ora bem, fator de sensibilidade de 25, vou deixar ficar. Quero ver os nós, os valores nos nós, e vou correr então o diagnóstico. E, para a nossa surpresa, temos então aqui Stress Hotspots Detected. Ok. Podemos verificar que na região a cinzento temos as regiões de hotspot. Eu posso isolar para verificar quais são os elementos onde esta situação está a acontecer. Okay? E vou agora então aproveitar que esta ferramenta tem exatamente um teste de convergência de malha feito automático pelo software. Ora, eu quero ter pelo menos 3 níveis de refinamento. Quero que, o que significa que eu vou ter ali um controle de malha
gerado automaticamente pelo software nas regiões de concentração de tensões. Inicialmente ele tem 4.8, que é o valor agora neste momento. Na segunda iteração, ou na primeira iteração, vai ser 3.3, 2.3 e 1.6. Para equivaler isto mais ou menos aos estudos que foram feitos, eu vou tentar procurar aqui um fator de redução ligeiramente diferente, ora cerca de 35% do valor inicial. Ora 38%. Então temos 1.8, 0.6, 0.7 essencialmente e 0.26. Quero guardar os resultados com o novo tamanho de elementos e vou correr aqui o diagnóstico de singularidades. E cá está, singularidades detectadas. Onde é que elas estão detectadas? Exatamente ali naquela região. Posso isolar. Podemos ver então que a malha está muito mais pequena ali naquela zona e podemos ver efetivamente ali a tensão na ordem dos 123 megapascais. E se eu for ativar aqui o gráfico de convergência, podemos verificar que naquela região, ou neste caso na peça toda, as tensões passaram de 62 para 70, para 110 e 160 megapascais aqui naquela região. Nos nós, okay? Atenção que eu disse que queria ver as tensões nos nós na altura, e lá está, temos aqui a nossa tensão da peça a divergir para um valor infinito. Se eu for tentar correr esta situação no estudo com booleado, okay, eu vou ativar aqui a configuração, vou duplicar aqui o estudo, com booleado, vou retirar o controle de malha, vou tirar o trend tracker, também não me interessa neste momento, ora delete, yes, e vou começar então aqui o stress hotspots. Okay, ele tem que correr o estudo primeiro. Então direito em resultados, stress hotspot diagnostics, run, no stress hotspot detected. Okay? Ou seja, basicamente não temos aqui os hotspots detectados no nosso modelo. Se quiserem fazer a tira-teimas, é só uma questão de fazerem manualmente o teste de refinamento da malha e ver o que é que está a acontecer. Ora bem, vou voltar então aqui ao meu PowerPoint. E vamos falar do segundo exemplo de singularidades que diz respeito às fixações. Okay? Então, para falar das fixações, eu vou buscar aqui esta peça. Temos aqui então um estudo estático, mais uma vez. A peça está fixa aqui nestas furações. Okay? Temos uma força nesta face traseira na ordem dos 500 newtons. E a malha, como podem ver, não está muito refinada. É uma malha perfeitamente aceitável. É uma malha com o valor inicial sugerida pelo software. E temos então um ponto máximo aqui de 33 megapascais nesta aresta. Então o que é que nós vamos fazer? Mais uma vez, teste de convergência da malha. Posso tentar usar aqui o Stress Hotspot Diagnostics. Ele neste momento não está a detectar. Porquê? Porque esta situação encontra-se junto a uma fixação. Então vamos fazer este efeito, vamos fazer este teste manualmente. Então direito, Apply Mesh Control, aqui nesta aresta. Aliás, antes de fazer este efeito, eu vou então ativar mais uma vez aqui o meu Trend Tracker. Okay? E vou, antes de mais, criar aqui mais dois sensores. Vou criar um sensor de tensões de 1.000 megapascais no máximo nesta face daqui. Okay? E vocês já vão perceber porquê. E vou criar outro sensor com a mesma informação. Simulation Data, Stress 1.000 megapascais, máximo nas entidades selecionadas, nesta face aqui de trás. Okay? E o que é que eu quero fazer no Trend Tracker? Eu quero, este é o meu baseline do estudo, set baseline,
e vou então começar a aplicar os controlos de malha. Antes disso, quero só também adicionar aqui o gráfico do Stress 1, que é desta face daqui da frente, e quero adicionar também o gráfico do Stress 2, que é esta face aqui de trás. Ora bem, botão direito em Mesh, Apply Mesh Control, vou aplicar um controle de malha aqui, vou fazer aqui uma coisa um bocadinho mais agressiva neste momento, 1.5 mm, e vou também fazer aqui nesta região. Correr o estudo. Ora bem, as tensões passaram de 39.33 para 39.4. Podemos ver então aqui Stress 3, aumentaram 33 para 39.4. Nas outras regiões, estamos aqui, passamos de 30.8 para 32 qualquer coisa e de 31 para 28 qualquer coisa. Agora vou continuar então a refinar a malha ali naquela região. Edit Definition. Vamos passar aqui já para 0.5. Para acelerar aqui um bocadinho o processo. Ora bem, 52.9 naquela região e continuamos a ver então as tensões a subir naquela zona e continuamos a ver as tensões nas outras faces a estarem mais ou menos no mesmo nível. Okay? Então vou só fazer aqui mais um ou dois refinamentos de malha para ver aqui a tendência do gráfico. 0.25, 0.2, pode ser 0.2 direto. Run the study. Okay. E passamos então para 68.9. Okay. Se eu continuar a refinar a malha, o que vai acontecer é que nesta zona da peça, efetivamente, o valor da tensão vai continuar a subir com esta tendência. Okay. E isto é algo que nós não conseguimos escapar. Se for ver então as tensões no ponto 1, elas estão a nivelar mais ou menos a 31.8, okay, nesta face aqui da frente, e na face cá de trás elas estão a estabilizar também na ordem dos 30 qualquer coisa. Ou seja, apesar de nós estarmos a refinar a malha nestas regiões, as tensões mantêm-se mais ou menos no mesmo valor. Então vamos só aqui falar um bocadinho desta parte, desta região da peça, onde as tensões estão a acontecer, onde a singularidade neste caso está a acontecer. Primeiro, porque é que esta singularidade está a acontecer nesta zona? Ora bem, a peça está presa, não é? A peça está fixa neste furo interno, neste furo aqui, ou na face interior do furo. E o que é que isto significa? Significa basicamente que todos os nós daquela face, incluindo os da aresta, têm graus de liberdade 0, ou seja, eles não se deslocam. Imaginem o que é vocês estarem a tentar tracionar uma peça que está infinitamente rígida e presa no sítio. Quer dizer, isso na natureza não existe, não é? Mas nos elementos finitos isso existe. E é o que está a acontecer aqui neste caso. Então, vocês estão a ter, basicamente, um nó com deslocamento 0 e o nó imediatamente adjacente a ter um deslocamento cada vez superior. Okay? Ou digamos que tem aquele deslocamento fixo, independentemente da distância a que este se encontra do nó que está preso. Reparem também na distribuição de cores dos máximos da peça. Se eu fizer o probe do gráfico, das tensões, então eu aqui tenho 68.9, o nó imediatamente adjacente tem 55.7, continuamos a ter aqui uma discrepância na ordem acima dos 10, 15%. Se eu for ver este nó aqui, tem 47.7, ou seja, não é metade, mas está na ordem dos 35%, quase 40% de valor de diferença. E este é outro indicador, cá está, mais uma vez um indicador de que as tensões, estamos na presença de uma singularidade. Não só isso, mas não deveria haver esta discrepância ao longo da aresta, não é? A aresta devia estar completamente uniforme, tal como acontece aqui com a região verde, eu devia ter tensões dentro desta zona. Ora, então isto significa que basicamente vocês, nas regiões de fixações, também têm que ter muita atenção. Okay? As fixações são artefactos matemáticos que nós usamos nos elementos finitos para conseguir
que o nosso estudo convirja, não é? Ou seja, para conseguir prender os graus de liberdade na nossa peça, aplicarmos as cargas e verificar exatamente onde é que elas vão ter problemas. Não existe nenhuma ligação parafusada ou de cavilha que vocês implementem nesta furação que dê este grau de rigidez à vossa peça. Okay? Logo, esta é outra região que vocês têm que ignorar. Enquanto que no estudo anterior nós tivemos que corrigir aquela zona, porque não existe qualquer fixação naquela região, e o que aconteceu foi simplificarmos demasiado a geometria. Neste exemplo, como esta singularidade está a acontecer junto a uma fixação, nós vamos ter que puramente ignorar esta região da nossa peça. Okay? E temos que nos concentrar nas concentrações de tensão, temos que prestar mais atenção nas regiões de concentração de tensão, nomeadamente estas zonas aqui de trás. Isto porquê? Ora, neste caso o meu alumínio tem cerca de 90 megapascais de limite, mas imaginem, por exemplo, que vocês estavam a tentar testar uma liga de alumínio 1060. Eu vou, por exemplo, pôr aqui uma liga mais corriqueira, 1060, tem um limite elástico na ordem de 27 megapascais. Vou correr o estudo. Então, a tensão, neste caso, não é muito diferente. Isto porquê? Porque os dois materiais na base de dados do SolidWorks partilham mais ou menos o mesmo módulo elástico. Okay? Aqui temos 6.9 levantado a 10, o 6063 T6, 6.9 levantado a 10. Ou seja, o módulo elástico é mais ou menos o mesmo, ou seja, as tensões expectáveis e as deformações são semelhantes. Só que lá está, o 1060 tem elástico de 27.6. E o que acontece aqui neste caso é que nós iríamos estar, se calhar, a utilizar um material mais caro, porque precisamos de propriedades mecânicas superiores, quando na realidade, se calhar, não precisaríamos. Porquê? Porque estamos a tentar otimizar o material da peça com base no resultado errado. Então vamos nos concentrar exatamente nas regiões que interessam, vou ignorar a região da fixação e vou ver onde é que existem concentrações de tensões na minha geometria. Vou mudar o limite da escala para os 27.6, que é o limite elástico do material, e podemos ver efetivamente que esta peça tem concentrações de tensões acima do limite elástico do material nesta zona que está aqui. Se eu for fazer o probe das tensões, naquela região, nesta face que aqui está, update, posso ver que tem um valor máximo de 31.8. Não está muito acima do limite elástico da peça, mas basicamente vou ter deformação plástica nesta região da peça. Se é suficiente para a peça falhar nesta zona ou não, só com uma análise não linear é que poderia tirar essa conclusão. Okay? E nesta região que aqui está, update, estou a ter um valor máximo de 30.2. Ora, ela é ligeiramente inferior, 31.8, 30.2. No entanto, se nós formos observar a forma como a peça se deforma, okay, eu vou retirar só aqui a malha e vou animar o estudo. O que é que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver, por exemplo, que a peça vai ser comprimida nesta região e vai ser tracionada nesta região. Então, a maior probabilidade de falha nesta peça provavelmente acontecerá na região traseira, onde estamos a ter um limite, o limite elástico do material está a ser superado nesta zona. Não é muito, mas provavelmente começará a apresentar sinais de fadiga muito cedo nesta zona. Então, muita atenção quando tiverem singularidades junto às fixações. Vou ignorá-las, pura e simplesmente, e vou concentrar-me nas regiões de concentrações de tensões, onde efetivamente não existem singularidades. Poderá surgir a pergunta, Duarte, mas eu estou a ter tensões muito elevadas aqui nesta zona, isto se calhar depois vai-me introduzir erros naquelas regiões de concentração de tensão, elas se calhar não vão ser tão elevadas como o software me está a apresentar. Isto não é assim, okay? O software, logicamente que tem mecanismos de fail-safe, de defesa, e ele vai concentrar esta região com um efeito de área e não vai propagar esta discrepância com a magnitude que a singularidade está a apresentar. Se vocês repararem, quando eu ponho aqui o limite elástico da peça nos 27.6, eu tenho aqui uma zona de influência, digamos, daquela região, e se eu reduzir o efeito da malha, não é? Reparem que eu tenho a malha extremamente refinada aqui, se eu reduzir o efeito da malha, por exemplo, para
0.8 e correr o estudo, o que vai acontecer é que efetivamente esta região encarnada não vai reduzir de área, okay? E não vai reduzir muito de área e basicamente reparem que ela não reduziu muito a área dela, a influência é mais ou menos a mesma e não vai introduzir qualquer erro na região importante da peça na qual nós devemos efetivamente concentrar. Okay? Só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar ao exemplo anterior. Isto porquê? Porque nós, no exemplo anterior, nós não nos preocupámos com a região da fixação, porque ela, por simplesmente, não apresentava um valor muito elevado nas tensões. Okay? E se vocês repararem, tem aqui 189. Eu vou retirar aqui o controle de malha. Eu vou suprimir e vou retirar o Train Tracker para ser um bocadinho mais rápido o estudo. Ora, delete. Correr o estudo. Ora bem, temos tensões elevadas aqui, mas também estamos a ver aqui um pontinho um bocadinho mais cor de laranja. E temos que ir na tentação, efetivamente, de começar a refinar esta região da peça. E reparem que temos uma fixação cá em cima, não é? Ou seja, grau de liberdade 0 para estes nós. Se eu for refinar a malha nesta zona, e vou já apertar a malha para um valor, vou já pôr um valor de malha bastante refinado, 120.8, ou seja, uma tensão muito superior aqui à região onde efetivamente tínhamos a sangularidade e é localizada neste vértice. Porquê? Mais uma vez, estamos a trabalhar numa região junto a uma fixação. Okay? Então, tentem não cair nesta armadilha, tentem sempre ter noção de que junto às fixações podem acontecer este tipo de singularidades. O terceiro exemplo que temos são as regiões de contacto. Então, das regiões de contacto, o que é que nós temos? Eu vou aqui então carregar outro ficheiro com o estudo completo. Basicamente nós temos aqui um anel, nós estamos preocupados em saber o que é que acontece com este anel que está aqui. Ele vai estar fixo nesta face, vai estar a ser tracionado aqui por esta face com uma determinada amplitude ou intensidade de pressão. Okay? E como todo o estudo é simétrico, eu vou aproveitar-me dessa simetria também para conseguirmos ter uma melhor visualização do resultado. Eu tenho já dois estudos aqui preparados. Ora bem, a peça que está a tracionar, o que é que nós temos? Nós temos aqui um contacto do tipo no penetration, ou seja, elas são completamente independentes entre esta face e estas duas faces aqui de cima. Ou seja, a peça pode deslizar, pode rodar, mas basicamente estamos a trabalhar com duas peças completamente independentes. Ela está fixa nesta face daqui. Temos uma força, ou neste caso uma pressão de 3.5 megapascais nesta face aqui, que se traduz numa força sensivelmente de 2.800 newtons na simetria, ou 11.200 newtons no modelo completo. Apliquei uma condição de simetria na face inferior e apliquei uma condição de roller slider na face, neste corte que aqui está, para conseguirmos ver exatamente o que é que acontece no interior da peça. A malha não está muito refinada. Aliás, peço desculpa. A malha no estudo inicial não está muito refinada. E quando nós ligamos então o nosso gráfico de tensões, podemos ver que estamos a ter tensões muito elevadas nesta região de contacto, acima do limite elástico do material. Isto é um aço 304, o limite elástico na ordem dos 206, de acordo com a base de dados do SolidWorks, mas anda sempre aqui na ordem dos 200 megapascais, que é um aço 304, e podemos ver efetivamente que nesta região aqui as tensões estão acima do limite elástico da nossa peça. Ora, tudo o que envolve contactos são situações altamente não lineares, isto é uma análise estática linear, okay? Mas efetivamente o que acontece é que a nossa peça está, para aquela carga que está a ser aplicada, ela está a ultrapassar o limite elástico da peça, do material. Não só na região de contacto, mas também nestas regiões aqui onde não existem situações de contacto. Mas, ora, se eu vos mostrar a malha, podem ver que a malha está bastante grosseira, okay? E se eu vos mostrar
o máximo atingido pela peça, temos aqui 1442 megapascais. Ora, se eu refinar este estudo, e eu vou diretamente comparar os dois resultados, e fizer aqui um zoom, vou mostrar também aqui a malha no estudo de cima. Podem ver que a malha em cima está muito mais refinada. E se eu editar para vos mostrar o valor máximo, estamos a trabalhar nos 4444 megapascais. Quem olhar para aqui diz, isto já arrebentou há muito tempo. É verdade, okay? A peça neste momento ela está a falhar, mas não propriamente nesta região onde isto está a acontecer. Outra questão tem a ver com, eu refinei a malha cada vez mais e efetivamente estou a ter uma singularidade, estou a ter uma concentração de tensões muito elevada naquela zona de contacto. É uma singularidade ou é real? Quando nós temos situações de contacto, tal como eu mencionei, nós estamos a trabalhar com situações altamente não lineares. Okay? E isto é um estudo estático. Se eu recorrer aqui à minha ferramenta de desenho altamente especializada, que é o Paint, okay? Imaginem que vocês têm uma bola a impactar contra uma parede. O que acontece? Basicamente, nesta zona que aqui está de contacto, nós temos uma zona pontual de contacto. Ou seja, estamos a trabalhar com um ponto de contacto entre a peça. E na análise estática linear é isso que acontece. Ou seja, nós temos deformações muito pequenas e a área de contacto da peça, por simplesmente, não vai aumentar. Okay? Quando estamos a trabalhar com uma análise não linear, então tal já acontece. O que é que vai acontecer com a nossa bola à medida que ela vai sendo encostada contra a parede? Ou seja, ela basicamente vai achatando cada vez mais e a nossa área de contacto passa de um ponto para uma área. Okay? E nas análises não lineares esta situação é tida em consideração, a área de contacto vai aumentar, as tensões vão se dispersar cada vez mais e nós vamos ter um resultado mais aproximado com a realidade, okay? Mais fiel à realidade. Nos elementos finitos, estáticos, lineares, isso não acontece. Então, qual é a conclusão que eu vou tirar aqui desta região de contacto? A conclusão que eu vou tirar aqui é eu vou olhar para a região onde eu estou a ter deformação plástica e não para o ponto, para aquele ponto limite. Isto porquê? Ora, eu vou sair da comparação. Reparem que a área de deformação plástica das peças é mais ou menos igual, tal como acontecia com a fixação, mas aqui na região de contacto ela é mais ou menos igual nos dois estudos, refinado ou não. E se eu for fazer o probe, eu posso ver que tenho então aqui os 4440, 1100, ou seja, 20%, 25% do valor. Então estamos na presença de uma singularidade. Mas muito rapidamente, o nosso estudo vai chegar ao limite elástico da peça. Independentemente do grau de refinamento da malha, esta distância é igual. Então a única conclusão que eu vou dizer aqui é, e como é um estudo linear estático, eu vou dizer, olha, a minha peça está a ter deformação plástica naquela região, significa que dentro daquela região vermelha eu não posso tirar qualquer conclusão porque estou a trabalhar num estudo estático, mas lá está, vou ter deformação plástica naquela zona. Então eu vou ter que alterar a geometria, alterar o material ou alterar o limite, dizer ao meu cliente, olha, isto não aguenta 3.5 megapascais, isto aguenta se calhar 1 megapascal de pressão. Não aguenta 2800, aguenta 500 newtons de força. Eu vou jogar com a margem de segurança do meu produto. Agora, como é uma situação de contacto, vou ter estes problemas. Mas esta peça em particular nem sequer é muito problemático. Porquê? Se nós formos analisar se estamos a ter forças de tração ou de compressão nesta zona, eu posso afirmar que nesta zona ela está a sofrer compressão. Então onde é que eu vou ter os maiores problemas na minha peça? Ela vou ter problemas aqui, nesta zona da peça. Okay? Tenho aqui uma zona de tração, de tração na peça, ou seja, ela vai começar a rasgar, a abrir por aqui, e a mesma situação no interior do anel. Ou seja, as zonas problemáticas da minha peça não vão ser propriamente esta zona onde eu tenho a tensão máxima, mas será estas regiões onde eu tenho forças de tração. E é aqui que eu me vou concentrar, é aqui que eu me vou preocupar com a minha geometria. Okay? Ou seja, outra situação onde acontecem singularidades é efetivamente as regiões
de contacto quando estamos a trabalhar com estudos lineares. Se eu quero ter uma ideia bem clara do que é que vai acontecer à minha peça neste tipo de situações, então eu tenho que ir para o SolidWorks Simulation Premium, com uma análise não linear, com curvas de materiais bem definidas, acima do limite elástico, ou seja, com as curvas SS, Stress Strain, dos materiais, para ver efetivamente o que é que acontece nestas regiões de contacto. Okay? E, só para terminar, vou passar para o meu quarto exemplo. Eu sei que falei principalmente em 3, inicialmente, mas eu tenho também aqui um quarto exemplo que tem a ver com outras condições fronteiras, nomeadamente ligações aparafusadas e cargas remotas no modelo. Ora, eu vou passar aqui para um estudo de cargas aparafusadas. É um estudo simples, ele está pura e simplesmente preso nestas faces daqui. Tem 2 parafusos localizados com uma pré-carga de aperto axial na ordem dos 50 kN. Okay? E reparem que, eu vou esconder só aqui as ligações aparafusadas, reparem que eu não tenho qualquer tipo de controle de malha, não tenho qualquer split line aqui, mas se eu for vos mostrar a malha, vocês podem ver efetivamente que existe um controle de malha correspondente ao diâmetro da cabeça do parafuso. Ou seja, eu defini um diâmetro de 24 para a região de contacto entre o parafuso e a peça e para a porca cá em baixo também. E o Simulation automaticamente aplica-me um controle de malha nesta região. Porquê? Ora, porque é exatamente nesta área onde vai ser aplicada a pré-carga axial de 50 kN. Mas, como a ligação parafusada é uma aproximação matemática a um caso real, nós vamos ter que também ter aqui algum discernimento extra a analisar os resultados. Isto porquê? Ora, porque se vocês repararem às deformações que a peça vai ter, eu estou a ter picos de tensão no limite daquele controle de malha, e reparem que a face onde a pré-carga está a ser aplicada, ela pura e simplesmente não se deforma. Okay? Quando nós temos uma fixação, o grau de liberdade daquelas faces é 0. Neste caso, o grau de liberdade dos nós daquela face não são 0, mas a geometria da face não tem liberdade para se deformar. O diâmetro da aresta exterior e da aresta interior vão ser constantes. Neste caso, o diâmetro da aresta exterior vai ser constante e a forma, ou digamos a topologia daquela face, ela vai ser sempre planar. Ou seja, vai ser sempre um plano, independentemente da posição em que ela for colocada devido à pré-carga de aperto ou devido às forças externas que forem implicadas. Isto é válido para a face onde é aplicado o parafuso e para a face onde nós estamos a considerar a porca. Okay? Então, quando estamos a trabalhar com ligações aparafusadas, e eu já introduzi este tópico num webinar anterior, temos de ter atenção também a concentrações de tensões que possam surgir na vizinhança da ligação parafusada e concentrarmos então nas outras regiões da peça onde poderemos ter problemas. Porque é que usamos ligações aparafusadas? Para conseguirmos obter as forças a que aquela ligação parafusada vai estar sujeita. Tensões de corte, tensões axiais, momentos e torques. Okay? Então, muita atenção quando usarem ligações aparafusadas, junto à fronteira das mesmas, poderão ter efeitos de singularidade. O outro caso que eu vos quero mostrar tem a ver com as cargas remotas. Okay? Nas cargas remotas, e também já foi apresentado em webinars anteriores, existe a possibilidade de nós definirmos uma carga remota como rígida. Okay? Podem ver aqui que ela é completamente rígida. A força está a ser aplicada neste ponto, está a ser transmitida para esta região de geometria e, se eu mostrar-vos a deformada da mesma, vocês podem ver que aquela face onde está a ser aplicada a carga remota, ela continua a ser um plano. Eu vou ter picos de tensão, ou concentrações de tensão, nos cantos ou nos limites dessa face, okay? Que se eu começar a refinar a malha, eu vou ter acesso a singularidades nesta zona. Okay? Se eu poderia substituir esta forma retangular por uma forma circular, poderia, seria válido, eliminaria aquele vértice que está ali a ser feito. No entanto, como a superfície não vai alterar a sua forma geométrica, vai ser sempre uma face com um limite circular e sempre plana, eventualmente poderão surgir singularidades nessa aresta limite que delimita essa face circular, okay? esse limite circular
da geometria. Okay? Então, outras situações poderá ter a ver com artefactos matemáticos que nós vamos usar para simplificar o nosso estudo, que poderão induzir em erro na leitura dos resultados, se nós não estivermos atentos e se não estivermos presentes, que podem surgir este tipo de situações. Okay? Este era o tema que eu tinha para vos apresentar hoje, nas singularidades. Espero que seja útil. É um tema que eu levei algum tempo a interiorizar também durante estes 11 anos de elementos finitos que tenho de experiência até à data. Okay? E espero que com esta informação vocês comecem a ter um bocadinho mais de confiança nos vossos e que comecem a conseguir otimizar o vosso produto com base nestes resultados. Eu gostaria de deixar aqui alguns minutos para questões, mas o webinar já está praticamente no nosso limite de tempo. Deixo-vos aqui os meus contactos. Se tiverem questões sobre este tema ou sobre mais temas sobre a simulação, enviem-me um e-mail. Okay? Tem a linha de suporte, que é o número que está aí em baixo no hotline, e para reverem este webinar, ele vai ser colocado no YouTube. Visitem o nosso site da Scary.com com estas novidades, com estes agendamentos de webinars que nós vamos fazendo ao longo do ano, e visitem também o nosso canal de YouTube, LinkedIn, para ficarem a par de toda esta informação e reverem não só este webinar, mas outros webinars que foram feitos no portfólio de produtos de SolidWorks. Quero desde já agradecer a vossa presença nesta sessão de hoje e bom trabalho.